E aí, galera, beleza? Aula 5 aqui da mentoria. Hoje eu vou falar sobre os maiores erros dos afiliados iniciantes. Gente, é muito comum, todo mundo, a maioria que começa nesse ramo do marketing digital, né, comete esses erros. E muita gente não orienta, não explica, não ajuda. Então, eu listei aqui 6 dos maiores erros. Vou começar no primeiro, que é, gente, focar somente na venda. É muito importante vender, é muito importante. Porém, você tem que montar a sua estrutura, você tem que aplicar as estratégias, ver se está dando certo, ver se deu certo aquela estrutura sua que você montou e depois pensar na venda, sabe? Tem gente que foca somente na venda e não foca no que o cliente precisa, no que o cliente está necessitado. Então não adianta você vender o produto e não ter a satisfação do cliente também. O segundo, já juntando com esse primeiro, é não ter uma estrutura. Você tem que ter uma estrutura de venda, você tem que montar a sua estrutura, ver qual que dá certo, montar o seu Instagram, ver se tá dando certo, se tá dando certo, ver se tá bem estruturado. É igual quando você monta uma loja física, você tem que montar uma vitrine bonita. O Instagram é a vitrine da sua loja, é a vitrine do seu produto. Então, se ela não estiver bem organizada, não estiver bem estruturada, ela não vai chamar a atenção do seu cliente. O terceiro erro, não definir um nicho principal. Lembra que eu falei sobre nicho e subnicho? Você tem que ter um nicho principal. Por exemplo, se você ficar focado em vários nichos de uma vez, porque eu vejo aqui muita gente que quer vender de tudo de uma vez e não adianta. Se a pessoa quiser vender de tudo, ela não vende nada. Por quê? Porque ela não vai ter um foco numa coisa só, numa estratégia só, e não vai ter um foco para divulgar aquele produto em si. Ela vai querer divulgar vários de uma vez, então não vai ter uma constância naquele produto. Esse é o terceiro erro, não definir o nicho. Gente, começa com um nicho só. Não tenta ficar pegando um monte de coisa de uma vez, porque não dá certo. E o quinto erro, gente, não ter constância nas estratégias. Quando você tem uma estratégia definida, uma estratégia que deu certo, você tem que manter a constância. Não adianta você aplicar aquela estratégia uma vez, deu certo, beleza, e parar. Aí você não vai mais vender. Se você não manter a constância naquela estratégia, naquela divulgação, você não vai mais conseguir vender com aquela estratégia. Você tem que manter a constância. O sexto erro, não ter um treinamento, não ter um treinamento sério. Gente, é muito importante um treinamento. Pode parecer clichê falar isso, mas real, é muito importante. Eu comecei há mais de um ano já, eu não tinha feito nenhum treinamento, eu não consegui vender porque eu não sabia nenhuma estratégia, eu não sabia nenhum algoritmo, porque é muito importante você saber os algoritmos da rede social que você vai divulgar, os algoritmos do Google, de tudo, para você poder vender. Então você tem que ter um treinamento, sim. Gente, toda empresa tem um investimento inicial. Então, para você poder ter lucro, você tem que investir, porque dinheiro fácil não existe. Dinheiro fácil só fazendo coisa errada, e olhe lá. E eu acho assim, tudo que vem fácil vai fácil. Se você quer ter um bom retorno, um bom resultado, você tem que ter um investimento. É muito importante. Depois que eu investi no treinamento, no terceiro dia de treinamento, eu nem tinha concluído ele ainda. Gente, eu fiz R$ 500 em vendas. Tem noção? Eu dobrei o valor do que eu paguei no treinamento. Na época, eu paguei 297 no treinamento. No terceiro dia, eu nem tinha terminado, eu fiz R$ 500. Ou seja, eu quase tripliquei o valor do que eu paguei. Então, é muito importante. Muito importante e vale muito a pena. Vou até deixar aqui, ó, o meu resultado pra vocês verem que é real, gente. Eu tenho até hoje o print que eu fiz, eu fiquei muito feliz. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Esse foi o meu terceiro dia de treinamento, as vendas que eu fiz no terceiro dia. E pra vocês verem que é real, gente, eu fiquei muito feliz e valeu muito a pena. Eu não me arrependo nem por um minuto. E é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido bem, absorvam muito isso daqui, porque é muito importante tudo que eu falei aqui hoje. E qualquer dúvida, deixem aqui no grupo. Um beijo e até a próxima!